De um momento muito esperado aqui no Jornal da Manhã, que é a nossa entrevista do dia. A alimentação infantil é um dos maiores desafios para pais e cuidadores. E como garantir que crianças e adolescentes tenham uma nutrição equilibrada em meio a tantas tentações e também numa rotina agitada? Como lidar com a recusa por certos alimentos, montar lancheiras saudáveis, evitar que a refeição vire um momento de estresse, que a criança insiste que não quer comer de jeito nenhum. Então, para esclarecer essas e outras dúvidas, eu vou conversar hoje com a nutricionista Joyce Lopes, que é especialista em nutrição infantil, mestre pela Unesp. Muito bom dia, Joyce. Muito obrigada por reservar um tempinho da sua agenda concorrida para estar aqui com a gente hoje. Bom dia a todos. Eu agradeço o convite e a oportunidade. Para quem está assistindo a gente pelo Facebook, eu preciso fazer aqui antes de começar uma observação que eu e a Joyce, sem querer, a gente veio meio combinando aqui, ó. Sexta-feira, um céu bem azulado e a gente está aqui combinando com esse dia lindo, né, Joyce? Isso mesmo. Vamos começar pelo começo mesmo, aquilo que todo mundo quer saber. Quais são os principais erros que os pais cometem na alimentação das crianças ali, ó, desde o comecinho, na introdução alimentar? Aquele bebezinho começou a sentar, a gente já quer dar aquela papinha, dar alguma coisa para ele comer, tem gente que quer dar bolacha, mas enfim. Quais são os erros que a gente comete ali, logo que a criança já começa a se alimentar ainda bebezinha? O primeiro erro é ter medo, né? É um medo exagerado, às vezes de um engasgo, e aí não dá a oportunidade da criança ter contato com os alimentos de maneira que ela vá aprender a mastigar e a conhecer o alimento completamente, em suas texturas, cor, sabor. Então, dá por um período muito prolongado aquela papinha que na verdade hoje nem é indicado mais, aquela liquidificado, peneirado, né? Ou então, mesmo que amassadinho, né, que pode ser ofertado no início, não fazer uma evolução, manter ali por um período longo e aí a criança chegar a 1 ano e ainda não está mastigando alimentos aí com textura adequada. Isso dificulta muito porque ela acaba não conhecendo os alimentos individualmente, né? E aí quando vai para a refeição da família começam as recusas. Porque a gente fica preocupado no começo em nutrir aquela criança. Ah, não, então eu vou fazer aquela papinha, eu vou colocar um monte de nutriente, vou bater a carne com a cenoura, com a batata, com a mandioquinha, com um monte de coisa ali, porque a gente fica preocupado só na criança estar bem nutrida. Mas nisso a gente está atrapalhando ela lá no futuro na alimentação, né? Exatamente. E é importante lembrar que até 1 ano, o principal alimento do bebê é o leite, seja o leite materno ou, se necessário, aí complementado com a fórmula infantil. Então, nesse período, o alimento é para a criança aprender a comer todas as habilidades e não suprir só a densidade calórica, porque isso vai ser principalmente pela amamentação. Em relação à introdução de doce, do açúcar, vamos dar um suquinho ali para a criança, quando que ela pode tomar um suco, e aí quer adoçar esse suco, quer fazer como eu falei, molhar a bolacha maisena ali no leite, dar para o bebezinho, então dá mesmo a bolacha para ele coçar o dentinho. E aí, Joyce, como que a gente fala do pessoal mais velho, principalmente, que isso hoje em dia não é uma prática recomendada? Então, tanto pela Sociedade Brasileira de Pediatria, tanto pela Organização Mundial de Saúde, né, a recomendação é que açúcar, industrializados, processados, só seja introduzido na alimentação da criança após os 2 anos. E, na verdade, a gente fala para postergar quanto mais possível, né? E o suco é liberado após 1 ano, porque antes disso, a criança precisa conhecer muito bem a fruta in natura, né? O suco, mesmo que não seja adicionado açúcar, ele acaba perdendo as fibras e concentrando a frutose, que é um açúcar natural. Então, o indicado é a gente aguardar ali um pouquinho e iniciar pelas frutas mesmo in natura. Tem algum alimento que a criança não pode comer de jeito nenhum nesse comecinho da introdução alimentar ou até 1, 2 anos, além do açúcar? A gente fala para evitar também o sal até 1 ano, né? E também mel, porque às vezes a gente fala açúcar, né? Mas a gente fala, o mel também não. E os alergênicos a gente fala para introduzir. Hoje a recomendação é desde os 6 meses fazendo a introdução aos poucos, a não ser que a criança tenha algum histórico de alergia em específico que seja necessário avaliar individualmente. Quais são os alimentos alergênicos? O leite de vaca,
o glúten, né, a proteína principal do trigo, o peixe, a soja e os frutos do mar. E o ovo também. Esses alimentos, eles podem ser introduzidos a partir dos 6 meses? A partir dos 6 meses, a gente fala que a janela imunológica é dos 6 aos 10 meses. Então, antes a gente postergava, mas a recomendação hoje é introduzir. E aí depende de cada família, se é hábito, se não é o alimento, né? O momento oportuno para a gente estar introduzindo. Joyce, já que a gente está falando aqui do açúcar, qual é o impacto desse excesso de açúcar de ultraprocessados no desenvolvimento infantil? E aí a gente começa a falar também de crianças já um pouco mais velhas, de 2, 3, 4, 5, 6 anos de idade, ou até mais. A gente vai ter um prejuízo desde o paladar da criança, né? Que a gente fala que vai se moldando. Então, a criança que acostuma a comer muito açúcar, ela passa a perder um pouco a sensibilidade para outros sabores. Então, o azedo, o amargo começa a ser extremamente incômodo. Então, é aquela criança que vai para os industrializados naturalmente, né? Porque a gente sabe que o sabor dos alimentos in natura, ele varia muito. E também os malefícios que vai trazer para a saúde. Então, mesmo na infância, a gente já tem crianças com pré-diabetes ou até mesmo com um diabetes, uma resistência à insulina, alteração também motora, porque a criança que fica com sobrepeso, obesidade, ela tem mais dificuldade motora, então ela se cansa mais fácil, tem dificuldade nas atividades escolares e uma série de riscos que a gente sabe que acontece no adulto, mas que as pessoas acreditam muitas vezes que na infância não, né? E também acaba acontecendo. E como que a gente faz para introduzir alimentos saudáveis para a criança que já está acostumada com o açúcar e com os ultraprocessados? Quem está escutando a gente fala assim, meu Deus, o meu filho come de tudo isso, como é que eu faço para fazer ele comer saudável? Então, quando a criança já está muito adaptada nessa rotina, nós temos que fazer um trabalho gradual. É importante, principalmente, que seja um hábito da família, né? Então, quando a gente fala na criança e adolescência, não tem como a gente inserir esse hábito em um contexto que a família não aderiu. Então, primeiro, a família vai começando a fazer essas mudanças. Eu sempre falo que é melhor a gente começar por incluir do que excluir. Então, se a gente não tem o hábito ainda de consumir fruta, verdura, legumes, antes de sair excluindo tudo que a gente sabe que faz mal, inclua esses alimentos aos pouquinhos, né? E aí, conforme a criança vai pegando o hábito, a gente vai diminuindo aqueles alimentos que a gente sabe que não faz bem. Então, fazer receitinhas é algo muito bacana, porque a gente inclui a criança no processo, elas sentem mais confiança porque elas prepararam, têm o desejo de comer. Então, isso é algo que ajuda bastante também. Já é a segunda entrevistada essa semana, Jonathan Alves, que fala aqui pra gente que é importante, colocar as crianças para fazer receitas. Veio uma psicóloga essa semana que falou sobre a questão de tirar crianças da tela, e aí a mãe ocupada, o pai ocupado, trabalha o dia inteiro, chega em casa, tem serviços domésticos, tem que fazer o jantar, tem que adiantar o almoço, e aí ela falou isso, coloque as crianças ali para ajudar, se for muito pequenininha, né, escolha tarefas que ela pode fazer, se for maiorzinha, já pede para cortar alguma coisa, preparar, não para mexer com fogo, obviamente, né, mas para ajudar. E como que a gente faz para lidar, Joyce, com aquela criança que insiste em aceitar experimentar alguma coisa? Que ela se recusa a experimentar alimentos novos, tem aquela resistência com frutas e vegetais. A gente fala que tem uma fase, né, por volta dos 2 aos 6 anos, que as crianças têm ali uma seletividade natural da idade. Na verdade, eu costumo brincar que é uma escolhetividade, que é quando a criança começa a falar os nãos, né? Então, ela começa a escolher, hoje eu não quero brócolis, hoje eu não quero feijão. E aí é importante a gente pensar que, às vezes, ela vai falar, eu não gosto, mas é porque ela ainda não tem um repertório adequado e ela só está querendo expressar que ela não quer naquele momento. Então, a gente não parar de oferecer e continuar expondo a criança. Agora, quando é a criança que já está maiorzinha e realmente já está com o repertório alimentar limitado... Maiorzinha a partir dos 6 anos, né? Isso. E aí, ou mesmo até antes, mas a gente vê que já está muito afunilado esse repertório alimentar, aí a gente pode pensar que é uma seletividade alimentar que entra num transtorno
transtorno alimentar pediátrico, né? Que é uma dificuldade alimentar que precisa ser tratada. Então, a gente precisa investigar se vai ter aí questões sensoriais, né? Enfim. E aí, o que nós vamos fazer? Se a gente tem um quadro de seletividade que precisa de tratamento, a abordagem vai ser mais específica. Mas o que vale no geral é a gente manter ofertando, fazer preparações lúdicas, então mudar a forma de preparo da fruta em receitas, com cortadores, com forminhas que sejam mais atrativas, usar dos personagens que a criança gosta, isso é muito válido. Então, por exemplo, quando meu filho come macarrão num dia e no outro dia ele fala, eu não gosto mais de macarrão. Eu falo, meu Deus, uma criança ama macarrão, como é que de um dia para o outro ela para de gostar? É isso que ele está querendo dizer, que hoje ele não quer aquele alimento. Exatamente, na maioria das vezes sim. E aí quando o adulto não entende, ele acaba parando de oferecer. Então ele fala assim, ele não gosta mais, e aí ele perde a oportunidade de voltar a comer. Então agir com naturalidade nessa fase é muito importante, né? E aí lembrar a criança, você gosta, lembra aquela vez a gente comeu, pode ser que hoje você não queira, você enjoou, mas depois outro dia a gente volta a comer. Então a naturalidade ajuda muito, porque se a gente frisa, ele não está gostando mais, ele não quer comer mais, a própria criança internaliza isso e ela passa a dizer o que a gente ensinou para ela, que ela não gosta, que ela não come, que é ruim, né? Um outro motivo de estresse, que eu confesso que eu passei por isso também, que é a questão da criança não querer comer de jeito nenhum. E aí a gente fica apavorado. Eu não sei se é uma coisa biológica da mãe, que a mãe parece que é uma coisa instintiva, que a criança precisa se alimentar para se manter viva, né? E a mãe e o pai como responsáveis por aquele serzinho pequeno. Você quer que aquela criatura viva, obviamente. Então é extremamente estressante. É uma coisa até realmente, como eu vou dizer, mais do que instintiva, biológica, sabe? Tira a gente do sério, você até fala, meu, por que eu tô tão nervosa por causa disso? Mas a gente fica. Como é que a gente faz para saber se aquela criança realmente está comendo menos que o necessário ou quanto que é o suficiente para aquela criança se sentir satisfeita? É importante que todas as crianças mantenham o acompanhamento pediátrico, né, de rotina. Então, principalmente no início, o acompanhamento é mensal, então isso vai estar avaliando a curva de ganho de peso e de crescimento. Depois, é mais espaçado, mas ainda assim é importante ter uma regularidade adequada para ir avaliando isso, né? Para o pediatra ir medindo o tamanho, se ela está no peso ali. Se ela está crescendo, né, dentro do que é esperado para a idade, e o ganho de peso está acompanhando, então a gente fica tranquilo que ela está consumindo a quantidade de caloria. Agora, quanto à variedade, a gente vai pensar nos grupos, né? Então, ela está consumindo proteínas, ela não come peixe, mas ela come outros tipos de carne, né? Então, a gente vai ficar tranquilo, né? Não come abacate, mas come outras frutas, né? Então, eu sempre falo isso, a criança não precisa necessariamente gostar de tudo, como às vezes a gente quer, né? Mas ela tem que ter ali no repertório alimentar um pouquinho de alimento, pelo menos de cada grupo de alimentos, né? Então, aí a gente vai ter uma variedade de nutrientes. E a saciedade, a gente fala que a criança, ela tem uma autorregulação. Então, se a gente não tirou isso dela, né, que é quando a gente fica só mais uma colher, mais um pouquinho, né? Mas pro prato, não pode deixar comida no prato, porque senão é pecado. Ela mesma vai se autorregulando. E nós, adultos, também somos assim. Tem dia que no almoço a gente tá com um pouco mais de fome, tem dia que a gente tá um pouco menos. Então... Eu não sei que dia que é esse, não. Comigo nunca acontece esse dia de estar comendo. Mas é verdade, tem dia que a gente tá com menos fome. E aí, para a criança também é variável, né? Então, a gente tem que respeitar isso, que não necessariamente ela vai raspar o prato todos os dias. Mas, Joyce, tem criança que tem dia que come muito pouco, come um negocinho de nada, a gente fala, é um passarinho, não é possível que aquela criança tá satisfeita. O que acontece? Ela tá realmente satisfeita? Por que um dia come uma pratada e no outro come duas colheradinhas ali de arroz e feijão e já não quer mais? O que a gente tem que observar também é a rotina, que também pode impactar. Então, às vezes, se a criança está muito agitada, eufórica com alguma coisa, ou ansiosa, porque as crianças também podem ficar ansiosas, isso também vai impactar. Ou se ela está aprendendo algo novo, que ela está muito empolgada com aquilo, isso pode tirar um pouco o foco da alimentação, né? Não é uma coisa muito interessante. Passa a ser algo ali só de obrigação, então ela não quer fazer, quer dispersar para outra
outra coisa. Então, a gente tranquilizar ali o momento, né, da refeição, sentar, colocar o foco ali para ela prestar atenção, de fato, no alimento, vai ajudar. E aí, conversar também. Olha, depois a gente tem várias atividades, a gente vai ficar sem comer, então agora é importante. Escolhe uma opção dentre essas, né, pra gente tentar que ela não fique sem fazer as refeições. E usar artifícios assim, por exemplo, se você não comer isso, você não vai ter sobremesa. Ou então, quando ela tá assistindo alguma coisa, seja na televisão ou no celular, ela parece que come mais, então eu vou distrair a criança, levar brinquedos à mesa, deixar ela brincando enquanto eu vou dando a comida ali para ela. Isso aí é recomendado, não é? Como a gente pode fazer? Não, a gente não recomenda fazer chantagens, né? E também nem distrações. A gente pode fazer o que a gente fala que é estímulo de interação. Então, por exemplo, o brinquedo até pode ir para a mesa, desde que a gente vai interagir com foco no alimento. Então, por exemplo, eu não quero ir comer, né? Aí fala assim, não, chama o seu amigo Dino, que ele vai comer hoje com a gente, leva o Dino para a mesa. Olha, ele vai comer alface, você vai querer alface no seu pratinho também? Então, o brinquedo tá ali, mas a gente tá interagindo com o alimento, né? E não distraindo a criança para que ela vá comendo sem nem ver, né, o que ela tá ingerindo. Sabe que uma vez eu fiz isso com meu filho, ele tava comendo peixe, ele deu peixe pro cachorro de pelúcia. Depois me deu um trabalho para lavar aquele cachorrinho, era um cachorrinho ainda por cima que latia, então tinha pilha, tinha toda aquela parte eletrônica ali, e ele socando peixe na boca do cachorrinho ali. Foi... Me intrigou porque, por exemplo, a minha geração foi criada com a famosa chantagem, né? Por que não pode chantagear? Vamos lá, come aqui que eu te levo pro cinema semana que vem. Por que não funciona mais essa técnica com essas crianças de hoje em dia? Porque o que acontece? Vai resolver o problema naquele momento, né? Então, naquele momento, você vai conseguir que a criança faça o que você espera. Mas ela não está aprendendo nenhuma habilidade, na verdade. Ela só está agindo. No meu caso, eu percebi que a criança aprende a ser chantagista também, né? Se você não fizer tal coisa pra mim, então eu não vou fazer tal coisa. Eu falo, mas como que aprendeu isso? Eu falo, foi comigo. Exatamente. E aí ela vai usar até de estratégia, né? Eu só vou comer se você me der o doce. E aí o doce vira recompensa. E também a gente coloca, né, os doces, os processados, como um alimento muito especial. Quando é algo assim, nossa, é muito difícil eu conquistar, aí que a gente quer. Então a criança passa a ter uma atração maior ainda pelos doces, pelas coisas que a gente quer que evite. Então a gente quer que, na verdade, ela tenha prazer, tanto em comer o doce, mas também em comer a fruta, né, os demais alimentos. E por que não pode comer assistindo alguma coisa, Joyce? Isso dificulta na questão da saciedade. Então, é um dos fatores que contribui para o sobrepeso, para a obesidade, porque atrapalha nessa autorregulação da criança. Então, até nós adultos, quando comemos na tela, né, você vai comendo nem sem se dar conta da quantidade. O cérebro está focado naquilo e não no que a gente está fazendo da alimentação. Então, a gente acaba muitas vezes e ainda não está saciado. E na criança pequena, ela precisa aprender a textura, né, todo o contexto sensorial do alimento, que isso exige uma concentração ali plena no alimento. Você falou sobre aquela questão de quando a criança tem uma seletividade por fase ou ela realmente está passando por algum transtorno. Como que os pais podem diferenciar, principalmente quem está escutando aqui a gente agora, uma fase alimentar de realmente um problema mais sério? A gente vai pensar num problema mais sério quando a gente vê que esse repertório ele vai diminuindo cada vez mais. Então, mesmo a gente fazendo estratégias, tendo paciência, né, com a criança, fazendo questões lúdicas e tudo mais, mesmo assim a gente percebe que vai diminuindo cada vez mais. Outro fator é quando a criança deixa de comer um grupo completamente. Então, não come nenhum tipo de proteína ou não come nenhum tipo de fruta, né? Outra questão são dificuldades sensoriais. Então, a criança sente o cheiro, ela nauseia, ela se afasta da mesa, não aceita comer com outras pessoas porque incomoda, né? Então, esses são alguns dos sinais. Ou questão de textura também? Também. Então, às vezes a criança, por exemplo, só aceita comer crocante. Nada que tenha molho, nada que seja pastoso, ou o contrário, né? Só aceita pastoso, se for mais firme não come. Então, qualquer padrão de textura, de cor, vai nos chamar a atenção também. E como que a gente pode identificar se a criança tem alguma intolerância alimentar, alguma alergia a algum alimento? Porque às vezes ela pode recusar algum alimento porque aquele alimento faz mal para ela ou ele
dá algum sintoma que ela não percebe exatamente para falar para os pais, mas só de olhar para aquele alimento, porque a gente é assim, né? Às vezes a gente come um negócio e depois a gente passa mal, aí a gente passa o resto da vida traumatizado e não come mais aquele alimento. A criança, ela não tem, às vezes, essa consciência. E aí pode ser uma questão de alergia ou intolerância? Pode, é menos frequente, mas pode acontecer. A principal intolerância na infância é a intolerância à lactose, mas a partir dos 4 anos. Antes dos 4 anos é mais difícil de ser a intolerância. Antes a gente tem mais frequente a alergia e após os 4 anos já é mais frequente a intolerância. Os sinais geralmente vão ser diarreia, vômito, né, desconforto abdominal. Na alergia pode acontecer também sintomas extra gastrointestinal. Então também pode ter lesões de pele, pode ter dificuldade respiratória, que aí também chama atenção para um quadro mais grave. E no caso das crianças que possuem alguma restrição, seja alérgica, seja por intolerância, ou mesmo por uma questão mais saudável mesmo, como explicar para a própria criança e para a escola, avós, amigos, sobre essas restrições? Porque às vezes os pais estão ali preocupadas em praticar uma alimentação saudável e tem um pai, um vô, uma avó, uma tia que insiste em dar ali algum alimento para a criança que os pais não gostariam que desse naquele momento, sabe? Bala, pirulito, não tô nem falando do chocolate, do bolo, que são coisas assim um pouco menos prejudiciais e mais saudáveis, mas aquela bomba de açúcar simplesmente, como é que a gente faz para explicar isso tanto para a criança quanto para as outras pessoas? Então, é importante, esse é o desafio, né? Até a Nutri respira fundo e fala então, pra não bater em ninguém, gente, porque ela é civilizada. Mas a vontade, às vezes, é de dar uma porrada. Não, sou contra a violência, tô brincando. Mas que é irritante isso mesmo, né? Sim, é um grande desafio, né? É porque as gerações passadas entenderam muito os alimentos como uma questão afetiva, né, como um afeto. Então, dar um doce para um neto é uma questão muitas vezes vista como um carinho, como uma forma de afeto. Então, é importante, né, os pais já conversarem e falar, olha, vai ser inegociável, né, a gente vai aguardar, a gente não deseja que oferte esses alimentos e também pode oferecer outras alternativas do que os avós podem fazer para agradar o neto. Então, pode falar, ele gosta de tal atividade, ele gosta de um desenho, de uma massinha, de tal coisa que não vá prejudicar, né, e que ela possa agradar ou fazer tal atividade. E também, novamente, né, ir para a cozinha com a criança. Não tem melhor memória afetiva do que, imagina, os avós cozinhar junto. E a escola, eu acho que tem que ser muito estudado, né? Hoje a gente tem várias oportunidades, vários tipos, né? Escolas que já oferecem a refeição ou que tem uma orientação para os pais. Então é importante conhecer isso, né? Antes de escolher a escola e estar sempre em contato ali, tendo uma troca, né? Com os profissionais para alinhar. Eu já ia entrar nesse tema da escola justamente agora, ainda bem que você já mencionou isso. E quando a escola não oferece opções saudáveis na cantina, e a criança sente vontade de consumir esses produtos, tem escola que vende refrigerante na cantina. E aí, tô falando de crianças às vezes pequenas, sim, e você não oferece refrigerante pro seu filho, você não tem refrigerante em casa, pois tá lá, o tal do refrigerante na cantina da escola, ou algum outro alimento que não seja saudável, salgadinho industrializado. Como lidar com essa situação? Então, é muito difícil privar a criança quando ela está no círculo e ela tem vontade, né? Para nós adultos é difícil, para a criança mais ainda. Então, quando não tem outra forma, o que eu acabo sugerindo é combinar com a criança o dia. Então, todos os dias da semana vai ser negociável o lanchinho saudável, que ela pode escolher dentre as opções, né, que a família prepara. E aí, um dia da semana, deixar ela escolher um item da cantina, né? Se é uma cantina que tem muitas coisas assim que a gente não quer ou que a família não quer, então escolhe ali algumas das opções que ela poderia escolher. Então, por exemplo, pode escolher entre um pão de queijo, um salgado assado, um suco que tenha lá, mas para ela sentir parte, que ela também está comprando na cantina, como os outros amiguinhos, que ela também está fazendo parte daquilo. Porque se ela nunca poder, o que vai acontecer é que às vezes ela vai acabar pegando do amiguinho que comprou, né? Vai acabar comendo escondido, e aí vai quebrar essa confiança com a família, que também não é legal. Joyce, uma última pergunta que eu imagino que muita gente queira saber também, porque é outro perrengue
para pais, principalmente mães, o que mandar na lancheira das crianças? O que a gente manda de lanchinho lá para o nosso filho, nossa filha, para comer saudável, mas também para garantir ali, né, aquela energia que a criança precisa? Nós falamos que 3 itens compõem a lancheira que seria perfeita na questão nutricional, né? Então, primeiro tem que ter um alimento que tem fonte de vitaminas e minerais, que pode ser a fruta, mas também pode ser, por exemplo, um alface, uma cenoura ralada ali num patê, então que vá ter vitaminas e minerais. O segundo item é o que vai dar energia, então, principalmente os carboidratos, que pode ser um milho, um pãozinho, um bolo, né? E diversas opções. E o terceiro item é o que vai dar saciedade, que vai ajudar a criança a manter ali saciada e não ficar com fome incomodada no período letivo. Então, tenha proteínas ou gorduras de boa qualidade, que aí entra o iogurte, um queijo, os ovos, né? Pode ser ovinho de codorna, pode ser uma panqueca, um omelete, ou também pode ser o frango, por exemplo, num patezinho, num sanduíche. Das gorduras boas entra uma pasta de amendoim, castanhas, e aí ela vai ter a lancheira perfeita. Ah, tem bastante opção, né? Joyce, muito obrigada por ter vindo aqui. Antes da gente encerrar, o Jonathan Alves vai colocar aqui, para quem está acompanhando a gente pelo Facebook e depois pelo YouTube, o perfil da Joyce no Instagram é @NutriJoyceLopes com S. Joyce com IE, né? Joyce Lopes com S no final, Nutri Joyce Lopes. Ali ela traz muitas dicas para os pais, resolve aí, responde muitos perrengues, tem ali os bichinhos, brócolis de pelúcia dela. Teria muito mais perguntas para a gente fazer, mas o nosso tempo acabou, então eu já vou avisar a Joyce que ela pode voltar em outros momentos. Manda mensagem, fala, Suelen, tô percebendo que tem muita gente sofrendo por causa de tal problema, vamos ali dar uma ajuda para os pais esclarecer. Muito obrigada mais uma vez, Joyce. Eu que agradeço. Agora são... Ai, perdi a hora aqui. 9h25. O Jornal da Manhã